Professora, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso curso 5 Passos para Lançar Seu Primeiro Curso Online. Esse curso é oferecido pela Proluno, daqui a pouco eu falo um pouquinho sobre ela, mas deixa eu me apresentar aqui rapidamente. Meu nome é Ronieri Miranda, sou o fundador da Proluno, fui professor por muito tempo e há mais de 2 anos estou à frente dessa plataforma. A Proluno, para você que não conhece ainda, é uma plataforma que tem como intuito conectar professores e alunos do mundo inteiro. Não é exagero, não. Professores e alunos do mundo inteiro. Nós somos uma plataforma feita para professores. Atualmente, temos mais de 500 professores cadastrados na ProAluno, mais de 30 mil alunos já foram impactados por algum material produzido por esses professores e mais de 500 cidades já, já tiveram a oportunidade de ter alunos, né, alunos que compraram ou adquiriram algum produto feito por esses professores. Ou seja, já estamos espalhados pelo Brasil todo e para chegar no mundo inteiro também tem alguns passos, mas vamos chegar lá. Bem, professor, antes de começar o nosso curso, sobre esses 5 passos, como você vai conseguir colocar o seu primeiro curso online no ar, eu quero lhe falar sobre como você pode impactar esses alunos por meio desses cursos, né? A ProAluno atualmente tem 5 maneiras que você pode colocar o seu curso no ar, ou o seu produto digital no ar. Através de aulas online, como essa aqui. Bem, ó, você está assistindo uma aula online, uma aula gravada, só que online, não é isso? Que fica disponível em alguns momentos do dia. E aqui também na ProAluno você consegue fazer isso, deixar sua aula online, gravada online. Você também pode fazer aulas ao vivo, ou seja, com interação com seus alunos. Pode fazer aulas em PDF, simulados, mentorias, que são acompanhamentos personalizados, enfim, tem uma gama de possibilidades, tá bom? Bem, agora que você já conhece a ProAluno, sabe quem está por trás desse curso, vamos iniciar essa nosso webinar. É um curso rapidinho, curso focado e um curso desenhado para você. Mas de onde eu trouxe esses 5 passos, né? É uma pergunta que alguns professores já me fizeram. Bem, como eu disse, já temos mais de 500 professores na plataforma e muitos desses professores com dezenas de cursos, literalmente. Alguns outros com poucos cursos e muitos com nenhum curso no ar. E eu converso bastante com todos esses professores. Eu sei por que um professor lança muitos cursos, eu sei por que alguns professores lançam poucos cursos, e eu sei também qual é a dificuldade dos professores que não lançam curso na plataforma. Bem, e juntando todas essas informações, vou descrever aqui para vocês o que dá certo em relação a planejar o seu primeiro curso, como colocar seu primeiro curso no ar. Essa é a ideia do nosso webinar aqui, ok? No final, eu quero que você pense o seguinte: poxa, agora eu estou preparado, já sei quais são os passos, já sei qual é o caminho para lançar o meu primeiro curso. Seja aqui na ProAluno, seja em outro lugar, mas o foco é que está na ProAluno, que a ProAluno está de braço aberto para você, tá bom? A ideia é que você tenha essa capacidade. Vamos lá. Como lançar o seu primeiro curso online? Quais são os passos principais? E professor, professora, eu posso lhe garantir que o primeiro passo é o passo dado por todos os professores que conseguem lançar não só o seu primeiro curso, mas todos os cursos subsequentes, porque ele é o que define o caminho que você vai traçar. E o primeiro passo é esse aqui. Vamos deixar carregar. O primeiro passo é escolher o seu público, para quem você vai produzir o seu curso. Quem é o seu público? É homem? É mulher? Qual é a faixa etária? Onde mora no Brasil? É no Nordeste? É no Sul do país? Enfim, você tem que conhecer fortemente todas as características do seu público. E hoje, nos dias atuais, você tem essa possibilidade na palma da sua mão, literalmente na palma da sua mão. Você sabe quem são os seus seguidores nas redes sociais, a faixa etária você consegue saber facilmente, quais são os horários que as pessoas costumam curtir suas fotos, quais são os horários que elas costumam assistir lives, enfim, você tem que saber isso. Tem que saber claramente quem é o seu público, saber se é concurseiro, se é estudante de Enem, se é da OAB, e ainda mais
muitos professores já tive a oportunidade de conversar sobre esse assunto específico e alguns acham que simplesmente dizer, meu aluno é estudante de concurso, que basta para desenhar o seu público. Na verdade, esse é um passo importante, lógico, mas ainda dá para aprofundar mais. É concurso público? Sim, concurso público, mas será que é um concurso da área militar? Ou será que é um concurso da área fiscal? Porque, a depender do seu público, do concurso, desse exemplo específico, você vai ter uma linguagem diferente, vai ter produtos diferentes. Um pode ser mais superficial, outro pode ser mais aprofundado, pode ser mais denso, enfim. É importantíssimo você saber o seu curso. E é por isso que eu sempre repito essa frase, porque se você não souber seu público, você vai tender a querer vender para todo mundo. E quem vende para todo mundo acaba não vendendo para ninguém. Essa é a grande verdade. Todos os professores na ProAluno que conseguiram mais sucesso em suas vendas tinham, ou têm, né, na verdade, um foco específico, um nicho. É claro que posteriormente você consegue ampliar, mas para o seu primeiro curso, é fundamental que você tenha um nicho bem específico. Eu vou trazer aqui um exemplo do mundo corporativo, do mundo de negócios, para o nosso mundo da educação, mas que cabe perfeitamente, né, nesse webinar, beleza? Vamos lá. Esse exemplo aqui, eu acho que você conhece, aqui é o Mark Zuckerberg, é o proprietário do Facebook, mas se você reparar, essa aqui é uma das primeiras versões do Facebook. Se você reparar bem, deixa eu ver se eu consigo destacar aqui para você. Aqui, o primeiro curso, desculpa, a primeira versão do Facebook, ela era somente para faculdades. E bem no início, era somente para uma faculdade, Harvard. Exatamente. Pense comigo, Mark Zuckerberg sabia que para lançar um produto ele precisava escolher um público. Escolheu o público de onde? Das universidades, porque era onde ele mais conhecia, porque ele era um estudante universitário. Ele sabia a rotina desses estudantes, o que eles gostavam de se conectar, postar fotos, trocar fotos, enfim. Ele sabia os detalhes do comportamento dos seus futuros clientes. E o que aconteceu depois? Depois ele expandiu. Isso aí já é quase história, tá bom? Então, o primeiro passo é esse, professor. Analise, perca um tempo, entre aspas, né? Perca um tempo descrevendo quem é o seu público, conhecendo o seu público, pesquisando, para só assim começar a pensar, desenhar o seu curso especificamente, tá bom? Esse é o passo fundamental para que você tenha sucesso tanto na produção quanto na venda do seu curso, tá bom? Vou, vamos avançar aqui em outro passo. Esse passo eu acho super importante, embora pareça contraditório, né? Que é começar pequeno. Começar pequeno por quê? Porque nessas conversas que eu tive com esses professores que não lançaram curso, um dos principais problemas que eles tiveram é ter uma barreira quando pensavam num curso muito grande. Eu me lembro muito bem de um professor querendo lançar um curso de 30 horas aulas, um curso de informática, que ele acabou não lançando. Conversamos mais de um mês, ele conversou com minha equipe, conversou comigo e acabou não lançando. Abortou o projeto. Por quê? Era um curso de informática grande, ele tinha muitos usos a fazer e acabou não colocando em prática. E muitos dos professores que temos aqui na plataforma começaram pequenos. Vou dar um exemplo aqui prático. Um dos nossos professores queria iniciar na ProAluno com esse curso aqui, Direito Administrativo Aprofundado e Didático. Só pelo título dá para ver que ia ser um curso gigante, né? E o que aconteceu? Ele não lançou esse curso de imediato. Nós convencemos na nossa conversa com ele que a opção dele lançar um curso menor. Ele acabou lançando esse curso aqui, Atos Administrativos, com foco em uma banca X lá, se eu não me engano era FCC. Mas era
um curso de questões, de um curso específico, e ele conseguiu produzir esse curso aí em uma semana, mais ou menos. E essa, só um parênteses aqui, é uma característica nossa aqui da ProAluno. Nós estamos sempre conversando com os professores, tirando dúvidas e ajudando ele a construir o melhor curso possível, ok? Então, esse aqui é um grande exemplo de começar pequeno. Um grande exemplo, porque depois que ele construiu esse curso aqui, ele ganhou confiança, soube usar as ferramentas, ele soube usar, por exemplo, essa nossa sala de gravação aqui, que nós disponibilizamos para todos os professores. Soube manipular aqui, o que eu estou fazendo aqui, escando o slide, por exemplo, soube fazer isso. Em um curso pequeno, conseguiu ver o nível de aceitação dos alunos, as objeções, se o curso estava bom, se estava ruim, em que ponto poderia melhorar. Pegou todas essas informações e lançou um segundo curso bem maior e, melhor ainda, conseguiu aproveitar parte desse curso dentro do curso maior. E é isso, pessoal. Começar pequeno é fundamental para que você comece realmente conhecendo o seu público. Começando pequeno, você já quebrou aí grandes barreiras psicológicas, grandes barreiras tecnológicas, por que não dizer? Enfim, é realmente importante que você tenha isso em mente. Vou trazer também mais um exemplo do mundo fora educação, mas para que você veja como não só na educação essa questão de começar pequeno é importante, como também em outros locais. Esse exemplo aqui, esse aqui é um carro da Toyota que foi lançado mais ou menos em 1960, eu acho, né? Mais ou menos nessa época. E foi um carro lançado nos Estados Unidos. Só que foi um carro que não teve uma boa aceitação. Realmente não teve uma boa aceitação no mercado dos Estados Unidos. Ele era pequeno, não comportava o tamanho dos americanos, né? Os japoneses têm uma estatura menor, enfim, não foi bem aceito. Mas os japoneses usaram essas informações, essas objeções e essa primeira entrada no mercado americano para quê? Para lançar o carro que foi um dos maiores sucessos em vendas e ainda hoje é um dos maiores sucessos em vendas da Toyota, que é o Corolla. Então, esse aí foi o pensamento pequeno, lançamento pequeno da Toyota nos Estados Unidos para conhecer o mercado e depois lançou um carro com muito mais aderência ao público que ela estava planejando atingir. É isso, professor. Eu tenho certeza que você deve estar pensando aí, poxa, então deixa eu pensar aqui no meu público, deixa eu pensar num curso menor e começar a desenhar. Mas eu quero lhe convidar para pensar aqui no terceiro passo, que é fundamental também para que você já saiba por onde iniciar. O terceiro passo é justamente sonhar grande, pense grande. O que acontece? Eu falei que no início aqui da nossa conversa, muitos professores com dezenas de cursos, alguns professores com alguns cursos e alguns professores com zero curso, né? Estão na plataforma, mas não lançaram o curso ainda. E esses que não lançaram curso ainda, ou os que lançaram pouquíssimos cursos, fundamentalmente o que acontece com esse tipo de professor? Eles não pensaram como iam alcançar mais alunos, não pensaram como é que iam escalar os produtos, outros cursos, como é que iam encaixar os seus cursos, ou seja, não tiveram um planejamento de conteúdo. Se você pesquisar aí na ProAluno, você vai ver que esses professores que têm 10, 20, 30 cursos conseguem pensar a longo prazo, né? Essa aqui é a segunda dica que se encaixa com esse passo. Pensar a longo prazo e construindo produtos que se conversam, né? Produtos que agregam valor um ao outro. Como assim? Você pode, por exemplo, fazer um curso voltado para com foco em questões e fazer um segundo curso posteriormente teórico, focado em teoria. Você já está pensando a longo prazo, por quê? Porque você pode unir no terceiro momento
o curso teórico e o curso focado em questões. E assim você tem um terceiro curso mais completo. Isso é pensar grande, pensar em volume, em quantidade, mas pensando a longo prazo. Porque se você pensar somente no curto prazo, para aquele concurso que saiu agora, que está aí com o edital já aberto, ou para o Enem do próximo ano, enfim, ou do Enem que tá vindo agora, se você pensar somente assim, você pode desanimar e não iniciar o seu curso. Por quê? Você pode pensar, vou fazer o meu primeiro curso, pode vender pouco e já desisto. Mas eu posso garantir para você que todos os professores que tiveram uma constância, né, uma persistência, conseguiram resultados muito mais satisfatórios. Eu gosto sempre de citar uma frase, não vou lembrar o autor agora, mas é uma frase que diz o seguinte, que a persistência, não há nada que não seja vencido com a persistência, seja um novo exercício, seja uma nova dieta, seja uma produção de conteúdos de qualidade, enfim. Se você for persistente, pensar a longo prazo no seu projeto, você com certeza vai ser um professor de sucesso, com muitos alunos impactados, muitos cursos vendidos e viver do seu conhecimento de forma mais escalável, tá bom? Aqui vale um parêntese também, que é por meio do online, professor, é por meio do online que você consegue ampliar o seu conhecimento e as suas horas. Por exemplo, você está me assistindo aqui, é um webinar online, gravado, e nesse momento estou fazendo outras atividades, né? Por quê? Porque eu tirei da equação ganhar dinheiro, ganhar visibilidade, a variável tempo. Por quê? Porque eu optei pelo online. É claro que você não precisa abandonar o presencial. Alguns professores já abandonaram, alguns professores da ProAluno dedicam exclusivamente ao online, mas a maior parte caminha junto com o presencial. Presencial e online, porque são duas faces da mesma moeda. Quanto mais você se dedica ao mundo online, mais isso reflete na sua hora-aula no mundo, é, no mundo presencial. E o contrário também, tá bom? Isso é fato. Vou dar um exemplo aqui desse professor Soares. O professor Soares está mais ou menos há 2 anos na plataforma, já tem mais de 43 cursos, talvez quando você esteja assistindo esse webinar tenha ultrapassado os 50, mais de 1.600 alunos e faturou mais de 35 mil reais na plataforma. Isso mesmo, mais de 35 mil reais. Isso aqui não é privado, é público, porque se você for lá na ProAluno, tem lá todos os cursos dele, tem a quantidade de alunos e tem os valores do curso, então você pode calcular. E é um professor que seguiu todos esses passos que eu citei adiante e também seguiu, aliás, citei agora há pouco, e também seguiu os passos que eu vou citar mais a pouco. É, começou pequeno, começou com um público nichado, tem pensamento a longo prazo, tanto é que tem 43 cursos e conseguiu escalar o seu tempo. Hoje é um professor que é muito procurado presencialmente, procurado para dar aulões, aulas específicas, enfim, viajar para outras cidades, mas também não deixa o online. Por quê? Porque com a tecnologia que a ProAluno dispõe, ele pode dar aula em qualquer lugar, por exemplo, em qualquer momento do seu dia e da noite. Na curiosidade, o professor gosta muito de gravar as suas aulas na madrugada, né? Só uma curiosidade. Mas, enfim, vamos adiante falar do próximo passo. O próximo passo, professor, é pensar no seu conteúdo gratuito. Eu costumo dizer o seguinte, que o conteúdo gratuito é a chave que abre o coração e a mente dos seus alunos, porque vai ser o conteúdo gratuito, por meio do seu conteúdo gratuito, que o aluno vai pensar, bem, estou conhecendo a didática dele, a metodologia, estou gostando do conteúdo, sei que é o professor, agora, o que ele oferecer, eu estou muito mais, estou tendendo muito mais a consumir. O conteúdo gratuito, em todas as nossas estratégias dentro da ProAluno, ele é fundamental. Por exemplo, o que eu estou fazendo aqui é
produzindo conteúdo gratuito para que, por meio dele, você conheça a empresa ProAluno. Isso é o poder do conteúdo gratuito. Muitos professores temem ministrar aulas grátis, ou lives, webinar, o que seja, temendo que o aluno não vai mais querer o seu conteúdo pago, quando na verdade é o contrário. Quanto mais conteúdo você dar gratuitamente, mais o aluno vai se sentir confortável em comprar o seu conteúdo mais denso. É lógico que você tem que planejar o que você vai entregar. Por exemplo, aqui eu estou ensinando para você o passo a passo, né? Como o que você deve fazer, mas o como já é em outra situação. Por exemplo, eu falei sobre a definição do seu público, mas eu não esmiucei, eu não entrei a fundo em como você tem que desenhar a sua persona, né? O seu cliente ideal, o seu aluno ideal, mas isso eu posso lhe ensinar dentro da plataforma, dentro da ProAluno, nos nossos cursos ou nossos acompanhamentos personalizados para o professor. E é isso que você deve fazer também com o seu conteúdo, com o seu conteúdo gratuito. Dar uma amostra do que você sabe, uma amostra densa, uma amostra de qualidade, uma amostra que revele a qualidade do seu produto, mas não precisa ministrar tudo, não é isso? E eu vou dar um exemplo aqui, que eu gosto muito desse exemplo, porque é muito interessante. Aqui é uma foto, acho que de 1920, mais ou menos. A foto de uma empresa chamada Michelin, que você deve conhecer, uma empresa de pneu. Agora veja a situação da Michelin. Em 1920, uma empresa que fabricava pneus para carros, só que o carro tinha acabado de ser inventado. Ou seja, poucas pessoas tinham carro e o pior, andavam pouco, porque não tinha muito, não tinha estrada, não tinha esse costume, essa cultura. E aqui que entra uma sacada muito interessante da Michelin. Isso naquele tempo. Ela produziu o Guia Michelin. O Guia Michelin o que era? Era um guia com os principais restaurantes de toda a França, no qual incentivava os professores, não, os motoristas a conhecerem restaurantes em outras cidades e assim se deslocar mais e, consequentemente, trocar mais de pneu. E esse guia ficou tão famoso que agora é um prêmio dos principais restaurantes na França chamado Estrela Michelin, né? E é isso. Através de um conteúdo gratuito, ele distribuiu isso gratuitamente para todos os motoristas. Eles conseguiam convencer indiretamente os motoristas a fazer uma ação que eles estavam planejada. Essa é a força do conteúdo gratuito. Eu, por exemplo, já utilizei muito dessa estratégia, muito, muito, muito. E eu vou lhe dar algumas possibilidades. O S sai um pouquinho desconfigurado aqui, mas aqui, vou dar alguns exemplos. Eu já tive blog, né, ranieremiranda.com, eu tive blog onde eu postava praticamente diariamente artigos. Tive artigos com mais de 2.000 palavras, que foi ranqueado em primeiro lugar no Google por vários meses. E isso me rendeu tanto e-mails, cadastro de e-mails, quanto crescimento nas redes sociais e depois eu falo desse outro aqui. Mas essa estratégia de conteúdo gratuito me gerava tudo isso e finalmente eu conseguia, com esses dados, monetizar o meu conteúdo. Como assim? Ora, se os alunos me encontravam no blog, se eles deixavam o e-mail dele, se eu tinha mais força nas redes sociais por conta desse volume de conteúdo gratuito, quando eu ofertava algum produto, eu conseguia vender com muito mais facilidade, seja mentoria, seja curso, enfim, com muito mais facilidade. E isso também, blogs, e-mails, redes sociais, também foi um fator decisivo para o sucesso da ProAluno. Assim, a gente conseguiu atrair muitos professores. Eu vou lhe dar um exemplo. Os primeiros 50 professores cadastrados na ProAluno vieram de um e-book que eu mesmo produzi e espalhei na internet. Era o e-book O Futuro da Sala de Aula. Um e-book simples, mas com um conteúdo interessante. E, ao final, eu pedia, através de uma automação de e-mail, eu incentivava esses professores a se inscreverem na ProAluno. Ou seja, por meio de um conteúdo gratuito. Da mesma forma, também
por muito tempo, tive um podcast chamado Superacast, com alguns episódios com mais de 10 mil downloads, enfim, um podcast com relativo sucesso e altamente fácil de se executar. Você só precisa de um microfone e um computador e depois hospedar em algum local. Muito fácil, também me rendeu muito contato e muitas possibilidades de venda, inclusive muitos contatos com professores. Isso, isso aqui só são alguns exemplos. Eu poderia fazer um webinar inteiro só sobre como produzir conteúdos gratuitos. Inclusive, se você se cadastrar na Proluno, o cadastro é gratuito, você vai entrar no fluxo de e-mail em que praticamente todos os dias você recebe um e-mail super interessante, muito bem feito, falando inclusive sobre isso, marketing de conteúdo, tá bom? Por quê? Porque é importantíssimo você produzir conteúdo gratuito, como eu falei, para que você, ao produzir seu conteúdo pago, você tenha muito mais acesso aos seus alunos. Bem, nosso quinto passo, que na verdade é um passo após a produção do conteúdo, é justamente esse: não ter medo de vender. Não ter medo de vender. Por que eu falo isso? Porque nossa cultura como professor, nós estamos acostumados a sermos contratados por uma instituição, faculdade, cursinho, enfim, o que seja, e a faculdade nos paga para ministrar essa aula. E nós não precisamos vender o nosso conteúdo porque esse conteúdo já está vendido pela faculdade. Ela que vai atrás de aluno, ela que vai atrás, enfim, você já entendeu a lógica da coisa. E os professores têm receio em vender, têm receio em dizer o que está vendendo, falar sobre o seu produto, divulgar, incentivar a compra. E esse é um erro fatal, porque você já teve todo o trabalho, produziu o conteúdo e não tem todos os resultados. Por quê? Porque você não consegue divulgar o seu produto de maneira eficaz. E, pior ainda, essa frase se resume. Se você... Essa frase aqui, pulei uma. Que ninguém compra o que não conhece. Como é que eu vou comprar? Seja um carro, um tênis, um curso online, se eu não conheço, se eu não sei do que se trata, se eu não tenho a descrição do conteúdo. Então, a venda fica muito mais difícil, praticamente impossível. Se você não ofertar, se você não disser o que está oferecendo, os alunos não vão comprar. Você observou aqui que durante esse webinar, eu falei algumas vezes sobre a Proluno. Por quê? Porque eu estou lhe vendendo essa ideia, ok? E observe que eu estou seguindo todos os passos que eu estou citando. Definir meu público é professor, professoras. Comecei pequeno, aqui é um curso pequeno, né? Podemos dizer assim. Comecei pequeno com um conteúdo pequeno, produzi conteúdo gratuito e agora estou lhe vendendo, falando sobre a Proluno. Por quê? Porque eu não tenho receio em falar sobre isso, porque eu sei da qualidade do produto, sei o poder transformador que é a plataforma, porque eu já vi acontecer com dezenas de professores essa transformação e quero que aconteça também com você que está assistindo esse meu webinar, ok? E mais o seguinte, deixa eu passar aqui outro slide. A grande questão é o seguinte: o que acontece com os professores quando eu falo isso, né? O que fica na cabeça? Ah, devo falar sobre o meu produto, devo falar sobre o meu produto. E uma coisa que eu aprendi há muito tempo no marketing é que produto é chato. O seu produto é chato, né? O meu produto é chato. Se eu falar aqui de plataforma, se eu falar somente de sala de gravação, enfim, é chato. O que você deve fazer não é descrever o seu produto, e sim descrever o valor do seu produto, o que ele vai ajudar o aluno, o que o aluno vai conquistar, qual vai ser a transformação que vai acontecer no aluno, o que o aluno vai tirar de proveito do seu curso. E é por isso que o produto, a descrição do produto deve existir, é lógico, você deve falar quantas horas aulas é seu curso, quais são os módulos que vão ter seu curso, mas o foco não é esse, o foco é no valor. Eu costumo dizer que
quando você descreve o valor do seu curso, você está descrevendo uma ponte. Que ponte? Uma ponte que vai levar o aluno do ponto A ao ponto B. O aluno que está querendo passar no concurso para a aprovação do concurso. E quando você descreve valor, você está descrevendo uma ponte firme, uma ponte por qual muitas pessoas passaram, uma ponte que é iluminada, que vai trazer segurança e que ele não vai se arrepender de atravessar essa ponte. Porque o que é atravessar essa ponte? Adquirir o seu curso, adquirir o seu material e chegar até o objetivo dele. Isso é o que é vender, em resumo, é transmitir de diversas formas, diversas mídias, o valor do seu produto de forma consistente, consciente e que realmente faça diferença na vida do seu aluno. E mais um exemplo aqui de, de como isso é utilizado nos negócios ou no mundo afora. Isso aqui é uma imagem de uma propaganda da Nike. Veja que em momento algum a Nike fala do tênis, não está falando se é feito, se tem mola, se tem amortecedor, se tem cadastro, não, da cor, em momento algum. É claro que se você entrar no site da Nike, você vai encontrar todas as informações bem detalhadas. Mas quando ele está vendendo, né, o sonho, o seu produto, ele está vendendo realmente uma sensação, um estilo de vida, liberdade, atitude, mas não somente as características físicas do produto. Isso você encontra em todos os, aliás, muitos produtos aí. A Omo, por exemplo, não vende um produto de limpeza, mas vende a possibilidade de dar liberdade às crianças de brincarem e poderem se sujar à vontade. E assim a gente poderia passar a noite falando, a noite e o dia falando sobre essa forma de transmitir o valor do seu produto e não as características, ok? Professor, professora, esse foi o nosso webinar. Espero que você tenha gostado, que tenha tido dezenas de insights e, fundamentalmente, eu quero lhe convidar para conhecer um pouco mais sobre a Proluno. Esses aqui são os meus contatos, o e-mail de suporte, suporte@proluno.com.br, o e-mail que você pode tirar dúvidas, entender um pouco mais sobre a Proluno. E aqui meu WhatsApp pessoal, caso você queira entrar em contato, saber mais também sobre a Proluno, fique à vontade para escrever, para mandar um WhatsApp. E aqui é o site onde você vê todos os cursos que os alunos, que os professores já, já ministraram. Mas se você quiser se inscrever diretamente, é só digitar isso aqui, proaluno.com.br, e acrescentar o final, deixa eu colocar aqui, acrescentar a palavra, deixa eu colocar, ensine. É isso. Assim você /ensine. Assim você se cadastra diretamente, como eu disse, é gratuito e você, a partir do momento que se cadastra, alguém da nossa equipe vai entrar em contato com você, conversar, saber das suas dificuldades, lhe enviar material, enfim, você vai ser muito, mas muito bem recebido aqui na Proluno, tá bom? Professor, professora, pois é isso. Espero que tenha gostado e nós nos encontramos no nosso próximo conteúdo. Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.